Fiquei 24 anos no mundo de tecnologia. Né? Vamos começar por ali. Eu comecei no UOL. Né? Eu entrei no UOL, era 2000, entre 2000 e 2001, mais ou menos ali. Você fazia o que lá? Eu entrei como atendente de telemarketing, assim, chão de fábrica. Caramba. Possível, e depois de um ano eu fui para a parte de conteúdo. Né? Eu era webmaster, eu fazia site de celebridades, era super específico. E a gente teve a bolha das .com, vocês lembram disso? Uhum, né? Acho que vocês lembrar crianças, né? Lembrar é difícil. Mas o que aconteceu? Já ouvimos falar. Já ouvimos falar, né? Isso é história hoje, né? A gente está falando de 20 anos. De um dia para o outro, estourou uma bolha, e a gente tinha, né? Isso começou com um monte de novos provedores aparecendo, dando internet gratuita, né? Contratavam profissionais do mercado. Eu lembro uma amiga minha, ofereceram 4 vezes o que ela ganhava, ela era jornalista, para ir para um site de saúde. 4 vezes o que ela ganhava. Caramba. E assim, virou uma loucura, uma correria, e aconteceu, o mercado eventualmente precisou se ajustar. E eu lembro, eu estava no UOL na época, mandaram 60% das pessoas embora. Imagina um prédio de 10 andares em que 6 andares não existiam mais. Essa minha colega, ela foi contratada, um mês depois ela estava demitida. Eu lembro da Super 11, que era um dos provedores gratuitos, né, era de escada ainda, aquela internet rudimentar. De um dia para o outro a empresa não existia mais. Tinham lá centenas de funcionários, foram todos demitidos. Foi a que estourou a bolha. O mercado. Aí, depois disso, o que aconteceu? O mercado falou: opa, peraí, né? Sim, a tecnologia é importante, ela vai dominar a nossa vida, mas a gente tem que fazer isso com consciência e com muita disciplina. E aí começou o surgimento do Google. Na época a gente tinha Yahoo ainda. Yahoo era uma potência. Era grande. Uma potência, né? Maior do que todas as empresas de tecnologia que a gente tem hoje. Aí chegou o Google, o surgimento da Amazon, e todo mundo começou. A gente teve uma mudança tecnológica, né? Então, o primeiro celular que eu tinha, gente, não tinha tela. Vocês têm noção disso? Não tinha tela. Aí começaram a chegar os celulares, começaram a chegar os sites, os e-commerces, os serviços, tudo que a gente tem hoje que a gente não imagina como surgiu, mas isso surgiu de 20 anos para cá. Né? E isso surgiu com disciplina e a gente teve um fluxo gigantesco de pessoas adotando essas novas tecnologias como a gente vai ter no futuro também para outras coisas. 20 anos de prosperidade. Que indústria que tem 20 anos de prosperidade, gente? O que aconteceu? Aconteceu o que eventualmente ia acontecer com qualquer indústria. 20 anos ali de prosperidade. A gente teve um momento muito raro da humanidade chamado Covid, né, pandemia de Covid. Todo mundo foi para suas casas, ficou atrás de um computador e atrás de um celular. Tudo que era offline fechou e toda a demanda foi para onde? Online. Eu lembro que a gente tinha um cliente, né, não vou falar o nome aqui, mas que ele vendia cursos de você fazer exercício em casa. Né? Você comprava uns preços, até uns 15 de peso, explodiram, eles cresceram, sei lá, 5.000%, né, do nada. E todas essas empresas de tecnologia aceleraram a contratação porque foi todo mundo utilizar os produtos. A gente teve ali um período de crescimento artificial de tudo que é relacionado à tecnologia. Fim da pandemia, o que acontece? Uma indústria clássica em que isso aconteceu. Educação. Eu cuidava das carteiras de educação quando eu ainda estava trabalhando no Facebook. Elas tiveram um crescimento astronômico, né? Principalmente o que a gente chama de infoproduto. Mas é literalmente astronômico, gente. Cliente que investia 100 mil passou a investir 3 milhões, né, do dia para a noite, porque todo mundo precisava consumir aquilo de forma digital, de maneira obrigatória. Quando as pessoas começaram a voltar para o presencial, a demanda voltou para o normal. E a gente teve ali um monte de empresas inflacionadas. Outro dia eu vi um gráfico muito interessante, que é a quantidade de contratações que foram feitas pelas grandes empresas de tecnologia no período da pandemia. É monstruoso. E quando você vê o tamanho dos layoffs, não é nada. É uma fatiazinha micro, né, no gráfico. Então a gente teve ali, né, uma normalização do que aconteceu. Só que, além de normalizar, né, a gente está tentando se reequilibrar, a gente está tendo uma mudança de atitude e uma mudança de mindset. Então muita coisa está mudando. Está mudando o tempo de fartura que a gente tinha antigamente, né? Pode ir para os Estados Unidos 5 vezes, 6 vezes, vamos pegar 30 mil pessoas e levar para uma conferência, vamos dar celular novo para todo mundo a cada 6 meses. Isso não vai mais existir, pelo menos não no curto prazo. As empresas estão se normalizando, tem pressão de investidor, pressão por todos os lados. Vai existir uma mudança que a gente está vendo agora, até onde ela vai, ninguém sabe. E qual que é o seu palpite? Eu acho que essas grandes empresas de tecnologias não vão voltar para a época de fartura que eu peguei, que era uma época realmente de fartura. Eu acho que vai existir sim, né? A gente vem escutando muitos depoimentos, né, e muitas mudanças. Então, por exemplo, né, o Google, a parte de Workplace, já falou que os escritórios vão ser
compartilhadas. Né? Então você não vai ter mais uma mesa, aquela mesa vai ser compartilhada. Né? Até onde eu sei, nenhuma grande empresa de tecnologia vai voltar a fazer as conferências anuais, que era um grande momento de felicidade, né, dentro das empresas em que todo mundo ia para um lugar, para a Europa, para os Estados Unidos, né, se divertir, escutar um pouquinho sobre a visão da empresa. Eu acho que a maioria delas colocou ali um congelamento por 3, né, 5 anos, e quando voltar, eu acho difícil voltar na proporção que voltava. Existe uma pressão de produtividade muito grande. Né? O próprio Sundar já declarou publicamente, o Mark também. A gente vai esperar mais das pessoas. A gente vai esperar mais das pessoas porque elas fazem hoje. Então a gente não vai ter aqueles 20% de projeto especial, né? Talvez ali uma cobrança não muito enfática, deixa os times pensar. Não, a gente vai ter uma mudança em produtividade também. E existem indícios, né, que deve haver também alguns ajustes de salários. Né? Teve um evento que ficou famoso, né, de um dos investidores do Google que publicou uma carta, a carta, lógico, era pública, né, vazou, e eles faziam vários tipos de pressões no Google, e uma delas é, olha, aproveita aqui e ajusta os salários, pelo menos acho que era 35%, porque está muito inflacionado, você tem que pagar menos para as pessoas. Caramba. Então a gente vai ter uma série de coisas que estão acontecendo agora, até onde elas vão eu não sei, mas eu duvido que volte, e é uma opinião pessoal, duvido que volte a fartura que era 3, 4, 5, 10 anos atrás. Então seu palpite é que as empresas vão exigir mais e tender a pagar menos para as pessoas. Eu acho que existe um grande movimento de querer fazer isso, lógico que a gente tem uma coisa chamada mercado. Né? Pode ser com surgimento de novas tecnologias, de novo aumenta a demanda, precisa contratar mais pessoas, quando a gente tem ali uma demanda alta e pouca oferta, não dá para mexer muito no salário, mas se a gente continuar com um monte de mercado, de profissional bom no mercado como a gente tem hoje, e essa demanda não aumentar, a primeira coisa que vai acontecer é a redução do salário. Ponto final. Uma cobrança maior, eu duvido que vai desaparecer no curto prazo. Então, a seguir cenas do próximo capítulo. E assim, uma pessoa que está nessa situação, vendo o horizonte para frente, tipo, o que você acha que ele deve fazer? Eu não faria nada agora. Nada? Não, eu não faria nada agora. Eu acho que é muito cedo ainda. Esse movimento de demissões em massa, né, eu prefiro a layout, começou, a gente está falando especificamente de tecnologia, né? Começou agora no final do ano passado, é muito recente, né? A gente está falando de 5 meses né, em que isso está acontecendo. Eu acho que é muito prematuro para, meu Deus do céu, eu trabalhava com agilidade, meu Deus do céu, eu trabalhava com produto, eu era um desenvolvedor, eu era um engenheiro de software. É muito cedo para sair correndo daquela posição, porque eu ainda acho que as mudanças tecnológicas e a chegada de novas tecnologias, olha aí, né, a inteligência artificial, elas ainda vão dominar o cenário por muito tempo e vai sim ter demanda. Como vai ser? Ponto de interrogação. A gente nunca sabe, né? Vamos ver. Então, uma pessoa que acabou de sair assim, da empresa atual dela, ela foi demitida, que conselho que você daria aí? Quais são as opções dela? Tá acontecendo. Vamos lá, agora a gente está na parte de carreira, né? A gente está na parte de carreira. Eu falo que é muito perigoso, né, no momento de um grande evento, né, a gente sair destrambelhado, né, e desesperado e correr para qualquer lugar. Né, eu falo para todo mundo, eu conversei com uns 15 ex-colegas, né, de empresas de tecnologia. Eu passei, né, só relembrando, eu passei 11 anos no Google, né, e 6 no Facebook, e eu tenho muitos amigos lá ainda. Então eu conversei com umas 15 pessoas que passaram pelo processo de layoff, né, e venho acompanhando isso de longe desde que começou. Meu primeiro conselho para todo mundo é respira. Dá um tempo para você, é muito recente, por que você não aproveita e tira 2 semanas, 1 mês, 2 meses, um mini sabático, né, para se entender como profissional, olhar esse movimento de mercado, perceber para onde ele vai e entender o que você quer fazer. A gente precisa sair correndo. Eu gosto muito eu aprendi isso com uma diretora que era brilhante lá no Google, que é o conceito de correr e correr para. Né? Quando acontece alguma coisa, a gente tem essa tendência gigantesca de estou correndo dessa situação de desemprego, estou correndo de um emprego que eu não gosto, e que a gente tem que ser muito mais orientado ao correr para. Peraí, deixa eu parar, respirar fundo e falar quais são as coisas que me movem no trabalho. O que eu gostaria para minha carreira? Eu quero construir uma empresa, do nada, eu quero ser um agente de transformação nesse ecossistema que eu estou trabalhando, eu quero fazer uma grande transição de carreira, eu quero continuar como um gerente de produtos. O que eu quero fazer? Eu falo que quando o assunto é refletir sobre as nossas carreiras, a gente praticamente não faz, ou pelo menos a maioria das pessoas não fazem. Eu gosto muito, as pessoas vêm fazer mentoria comigo, né, e a primeira pergunta que eu faço é: por que você está fazendo esse movimento? O que você quer para a sua carreira? E geralmente as pessoas me falam: no outro dia, por que você quer mudar de emprego? Não gosto do meu chefe. O que mais? Não gosto do meu chefe. E um outro, todos os casos reais,
que você mudou de emprego? Eu quero ganhar melhor. Tá, mas que mais? Não, eu quero ganhar melhor. Ponto. Então a gente é muito tendencioso ao curto prazo, ao que está incomodando. Eu falo, não, para, respira. O que te move num trabalho? Quais são as coisas que são importantes para você? Tá, legal, você quer um líder um pouco mais inspirador? Você quer ganhar mais? Mas que mais? Poxa, eu quero desenvolvimento, eu quero trabalhar em tal área, eu quero talvez entrar numa grande empresa de tecnologia. Faça uma lista das empresas que você quer trabalhar. Poxa, eu quero fazer uma grande transição de carreira para onde? Você encontrou alguém que fez essa transição? Então a gente precisa refletir. Eu saí do Facebook em junho do ano passado. Faz pouco tempo, não completou nenhum ano muito ainda. Recente. E eu tive isso muito bem solidificado, ali no meu avatar profissional. Por que eu saí do Facebook? Poxa, eu saí do Facebook porque eu quero trabalhar com algo em que eu possa aprender, que seja diferente, que me inspire, que seja mais orientado com a missão que eu adotei, que é levar um pouco mais de felicidade e satisfação para o mundo do trabalho. Eu quero trabalhar só 4 dias por semana. Eu quero ter flexibilidade, eu não quero mais ir para o escritório. Não quero mais ir para o escritório. Então eu tenho ali 5, 6 coisas solidificadas que quando eu olhava para essa minha lista de coisas que eu quero no trabalho e eu olhava para o meu emprego no Facebook, elas não casavam. Elas não casavam em quase nada. Em absolutamente quase nada. Eu falei, esse é o momento lógico, gente, sem ser romântico aqui, não me preparei muito bem, todo mundo que vai mudar de emprego tem que fazer um planejamento financeiro, ter ali um pé de meia pelo menos 6 meses, fazer um assunto aqui. E qual que era eu o seu preparei cargo? muito bem, eu era diretor de vendas de uma divisão. Então não era um cargo qualquer. Não, eu era um executivo, mas eu tinha muito bem resolvido porque eu já fazia essas reflexões. Eu falei, opa, peraí, onde eu posso encontrar isso? Eu migrei para um segundo avatar profissional que eu já vinha desenvolvendo, que é para trabalhar com educação corporativa. Eu trabalhar ali com o eixo de liderança, carreira, tendência, o que está mudando e da mentoria profissional. Então eu sabia muito bem o que eu procurava como um profissional. E por saber o que eu procurava como um profissional, eu consegui ir para o lugar certo. Então eu parei de correr e comecei a correr para algum lugar. E eu deixo, para todo mundo que está passando por isso agora, pense para onde você quer correr. Até porque muitas dessas empresas estão com bons pacotes, vão pagar alguns salários a mais, vai estender o plano de seguro, de saúde. Não dá para parar ali 1, 2 meses, respirar um pouquinho ali fundo e pensar um pouquinho sobre qual seria o espaço que você gostaria de dar depois do que aconteceu. Então essa seria a minha dica para todo mundo. Legal. Luciano, você escreveu um livro, né? Um best-seller, e eu li esse livro. E, cara, enquanto a gente tá trocando ideia, assim, acho que desde mais cedo, eu tô achando muito legal, que eu tô vendo que você é muito fiel com as coisas que estão no livro, assim. Eu li o livro, eu lembro do correr de, correr para, e eu lembro exatamente de eu fazendo essas reflexões. Cara, isso é muito top, assim. Isso é uma coisa difícil hoje, né? As pessoas terem um discurso e realmente personificar esse discurso. A gente vive numa era dos discursos em contradição, né? Eu queria muito lembrar, mas outro dia eu vi um exemplo desse, assim, gritante. Eu já tirei print, não estou lembrando agora. Alguém, na mesma timeline do meu LinkedIn, tinham 2 conselhos discrepantes, né? Um falava vai para a esquerda e o outro falava vai para a direita, né? E eu fiquei imaginando, falei, poxa, imagina ali uma pessoa com, pouquíssimo tempo de carreira, que está numa dúvida, ela lê essas opções, o que ela faz? Para que lado que ela vai, né? Se você lembra, não sei se você lembra disso, né, Thales, mas logo no primeiro capítulo do meu livro, né, eu deixo muito claro, eu falo assim, o meu livro não é um livro de regras, né, e eu uso ali uma analogia, né, de fazer ali um prato. Eu falo, o que eu trago para todo mundo aqui é uma série de ingredientes e uma série de temperos. Alguns você vai jogar fora, alguns ingredientes você vai jogar fora, outros temperos você vai jogar fora e você vai ter que trabalhar para fazer o prato que te serve. Eu gosto muito dessa analogia porque a gente vive nesse mundo hoje, né, desses conselhos apocalípticos, esses conselhos messiânicos, e nada funciona para 100% das pessoas. Não. Eu falo para você, poxa, conversa com seu líder de forma aberta e franca, porque senão vocês não vão conseguir ter um bom relacionamento. Esse conselho talvez possa ser muito bom para você, mas para o João pode ser péssimo, porque o João sabe que o líder ele é tóxico, já tentou fazer isso, e não faz nenhum sentido. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar essa banana e jogar fora. Ele tem que pegar essa banana, legal, tá na minha dieta porque ela me serve. Que legal. Então a gente precisa aprender a separar nesse mundo o que são bons conselhos, o que são maus conselhos e quais são os conselhos que te servem naquele momento. Quais são os conselhos que vão encaixar para você naquele momento. E a minha tentativa no livro, e olha que dificuldade de fazer isso, gente, trazer ali alguns conselhos e algumas ferramentas do mundo profissional. A tentativa que eu tive no livro de trazer as ferramentas mais comuns e mais deficientes no mercado de trabalho. Assim, olha, desses 1000 mentorados profissionais que eu tive até hoje, dessas milhares de pessoas que eu conversei, desses 24 anos de carreira, desses 15 anos de carreira como líder, pegando tudo isso, ainda é uma tentativa. E nunca vai ser perfeito.
Né, ela foi muito bem aceita, né? O livro está com 5 estrelas na Amazon, está com quase 3.000, né, reviews, está vendendo muito bem, está vendendo mais agora, né, do que vendia antes. Tá pegando tração. Porque ele realmente pega a maioria das pessoas. Mas tem gente que não gosta do livro, tá? Não, isso aí é mais do mesmo. Talvez seja para algumas pessoas, mas para a maioria encaixa. Poxa, né? Correr dê e correr para. Né? Poxa, que tipo de comportamento tóxico eu devo ter no trabalho? Como fazer um contrato, né, de escopo, de alinhamento de escopo e de trabalho com o meu próprio líder? Como ter uma conversa difícil? Como dar feedback? Como receber feedback? Né? São coisas que a gente não conversa e a gente precisa conversar. Então essa é a tentativa, né, eu quero deixar isso muito claro, não é um livro que determina a vida de ninguém, ele não vai fazer você conseguir ser promovido em 3 meses, né, ele não vai fazer você ficar rico daqui a 1 ano, não é nada disso, mas eu acho que ele pode trazer muitas ferramentas que te angustiam, que te fazem ser feliz hoje, e talvez você consiga ter um pouquinho mais de poder para reverter isso. Total, e assim, eu recomendo demais o livro. Eu li, eu adorei, e uma coisa que eu adorei é a vulnerabilidade que você trata o livro. E vulnerabilidade é uma coisa que muita gente acha que é uma característica ruim, mas pelo contrário, assim, o jeito que você fala é muito aberto, e assim, realmente tem coisas que servem para um tipo de pessoa, tem coisas que não servem para um tipo de pessoa. E uma coisa bem legal do livro é o nome dele. Como que o livro chama, Luciano? Seja egoísta com a sua carreira. Como que você chegou a esse nome? Você acha que esse conselho serve para todos? Eu acho que esse conselho serve para todos. Mas eu vou explicar por quê. Como tudo na vida tem contexto. Né? Como tudo na vida tem contexto. O conselho macro do livro serve para todos. Tá? E eu quero trazer aqui 2 pensamentos. Eu falo que quando o assunto é a nossa carreira, né, vamos imaginar coisas que são úteis para ela. Então, autoconhecimento, proatividade, né, uma trilha de conhecimento, né, sempre se atualizar, né, na sua área de atuação, saber se comunicar, né, declarar suas intenções, iniciar o seu próprio gerente. São coisas que são muito boas para nossa carreira. Do outro lado, tem ali mitos, ideias pré-concebidas, coisas que já não fazem mais parte, né, da nossa geração, um monte de coisas que não... A opinião de seus pais, a opinião do seu chefe, maus exemplos, um monte de coisa que não serve para o crescimento da sua carreira. Essa balança era totalmente desequilibrada para a maioria das pessoas para o lado que não importa, para o lado que não é o melhor. Esse é o primeiro pensamento. E o segundo, João, você vai entender por que eu falo que esse conselho é para todo mundo. Tem um livro de uma escritora, que ela é russa-americana, que chama A Virtude do Egoísmo. A Virtude do Egoísmo. E ela prega que a palavra egoísta, ela perdeu o sentido, né, no decorrer do tempo. Que egoísmo, em sua origem, nada mais é do que se colocar em primeiro lugar para o seu bem, para a sua satisfação e para a satisfação das pessoas ao seu redor. E ela propõe até a ética, né, desse egoísmo virtuoso, que é não ferindo as pessoas nesse processo. Então, eu explico isso muito bem no começo do livro. É esse egoísmo que eu estou falando, é se colocar em primeiro lugar para benefício de todos ao seu redor, inclusive da empresa que você faz parte. Inclusive da empresa porque você faz parte. Porque quando você é um profissional que se coloca em primeiro lugar, preocupado com a sua carreira, que se desenvolve, que aprende, hard skills, soft skills, quem ganha com isso? A empresa. Quem ganha com isso? Todo mundo ganha, incluindo a empresa. Quando você é um profissional que não se prepara, que não se comunica bem, rancoroso, picuinha, briga, falta de trabalho em equipe, quem perde com isso? A empresa. Outro dia alguém chegou para mim, né, e falou, Luciano, nossas empresas devem te odiar. Eu falei, ao contrário, eu vou te mandar a lista das empresas que eu fiz palestra no ano passado, você vai acreditar. Ambev, eu fiz para a editora FTD, eu fiz para a Gup, eu fiz para a iFood, um monte, eu fiz para umas 50 empresas. Empresas gigantes. Os grupos Suzano, empresas mais tradicionais também. Por quê? Porque as empresas, elas têm uma dor. E qual é essa dor? Não importa a cultura, você pode pegar a empresa mais tradicional que existe de qualquer indústria, ou um Google ou um Facebook. A maioria dos profissionais falam, a minha empresa não me desenvolve. A minha empresa não tem um plano de carreira para mim. A minha empresa não me ajuda a crescer. A culpa é da minha empresa. A culpa é do meu chefe. Não importa. Isso acontecia no Google e no Facebook também. Não importa. E por que as empresas me contratam? Porque elas querem que eu leve uma mensagem. A responsabilidade pela sua carreira é sua, unicamente sua e de mais ninguém. Então, Luciano, vem aqui falar para eles que a responsabilidade é deles. E qual é o papel da empresa? Dar recurso, né, se puder, dar ali uma bolsa para estudar inglês, estudar alguma outra coisa, um ambiente de aprendizado, de crescimento. Essa é a responsabilidade da empresa. A responsabilidade pela nossa carreira, nossa! Eu gosto muito de falar, Luciano, outro dia alguém numa startup, que provavelmente vai ficar 1 ano só naquela startup, Luciano, minha empresa não tem um plano de carreira para mim. Eu falei, vamos lá. Vamos pegar números, né? Vamos se alavancar em números.
você está em tecnologia. O tempo médio de uma pessoa, acabou de sair o ranking, foi em setembro do ano passado, o ranking de tempo de permanência nas empresas de tecnologia. O tempo médio nas maiores empresas de tecnologia é de 3 anos. Sabe quantos anos você vai ter de carreira? 35, talvez 45 anos de carreira. Como que você espera que uma empresa em que você vai passar provavelmente de 1 a 3 anos tenha um plano de carreira para uma carreira de 35 a 45 anos? O que a empresa tem que ter são recursos para você. A sua carreira, quem planeja é você. E essa é a grande confusão, e esse é o grande motivo que as pessoas sofrem, são muito infelizes no trabalho. Lógico que tem outros motivos também não controláveis, mas esse é o principal. Com certeza. Quando a gente para de transferir a responsabilidade das coisas, tudo se clareia um pouco, né? Assim, e esse ponto que você falou eu acho bem legal, que esse foi um tema que a gente já teve até aqui na Rubla. Como que uma empresa que é tão jovem não sabe necessariamente para onde vai, e a empresa que é tão volátil vai ter um plano de carreira estruturado para uma pessoa, sabe? Isso é muito difícil. Não, exato. Nem tem que ter, né? Eu acho que uma empresa jovem, né? E eu tô gostando muito do ambiente que a gente está aqui agora. Eu acho que vocês precisam ter autenticidade, honestidade e ser muito claro, gente. Ó, a gente está numa arena nova, no mercado mutante, né? Na nossa pandemia, como mudou esse mercado, e a gente tem um surgimento ali de algo que eu acredito que é o futuro da gente, comunidades, eu realmente acredito, né? De comunidades, a gente está nessa arena. Daqui a um ano, cara, e se alguém inventar uma inteligência artificial que faz autogerenciamento de comunidades? Espero que sejam vocês. Espero também. E aí, cara? O que a gente faz, né? Exato. Mas digam isso, contem. Ó, né? A gente tem essas ameaças, né? A gente tem... Mas olha quanta oportunidade. Acho que tem muito mais oportunidade. Olha quanta oportunidade que a gente tem também. Então sejam transparentes. Isso é uma coisa que eu gostava muito no Larry, no Sergey, no Google, sabe? Desde o começo... Desde o princípio, eu entrei muito no comecinho, né? Entrei em 2006, né, no Google. Eles sempre foram muito transparentes. Eles sempre falaram, olha, essa é a direção, é para lá que a gente quer chegar, essas são as dores, essas são as questões que a gente está vendo, essas são as coisas que a gente precisa mudar, e nem tudo a gente sabe resolver. Lógico que a empresa hoje é um monstro gigantesco, né? E mudou muito. Eles fizeram isso muito no começo, né? E eu sempre aconselho isso para empresas novas. Autenticidade, honestidade. Não fale só das vitórias, fale das dores também, porque as pessoas, quando reconhecerem as dores da empresa, vão querer ajudar a resolver. Principalmente se o CEO, os fundadores forem honestos com relação àquilo. Aí, vamos ser honestos. É isso. E Luciano, assim, sua carreira, cara, acho que qualquer pessoa que olha, brilha os olhos e fala assim, caramba, foram 11 anos do Google. Eu fiquei 7 anos e meio no UOL. 7 anos e meio. Quando a internet era discada ainda. Provavelmente a maioria das pessoas que estão escutando a gente aqui não tem a menor ideia do que eu estou falando. Tem um barulhinho na minha cabeça, né? Assim, a gente conectava pelo telefone, gente. Não dava, ou você usava a internet ou você usava o telefone antigamente, tá? Vocês todos sabiam disso? Sabiam disso? Sabiam, né? Hoje é os dois no mesmo, né? Hoje é os dois no mesmo, né? Então eu vim dessa época, então eu passei 7 anos e meio, eu peguei o princípio da internet, né? O primeiro banner no UOL, peguei tudo isso. Depois fiquei 11 anos no Google, 11 bons anos, anos incríveis, aprendi, um dos melhores lugares que eu já trabalhei, e bons 6 anos no Facebook também. Cheguei lá com um desafio enorme de formar times um time de Latam, que era México, Buenos Aires e São Paulo, né? Aprendi um monte de coisa que eu não imaginava que eu ia aprender. Contratamos 1 tonelada de pessoas, formamos um monte de gerentes, né? E, lógico, uma coisa que eu gosto de falar, eu acho que eu coloquei isso no livro, não tenho certeza, todo emprego, por mais incrível que ele seja, por mais extraordinário que ele seja, chega uma hora que a gente precisa de mudança, chega uma hora que a gente precisa de coisas novas, e a gente já falou sobre isso, eu olhei ali para minha trajetória, tinha algumas coisas que eu já não encontrava, por mais incrível que fosse trabalhar no Facebook, foi muito incrível, eu resolvi fazer essa mudança e foi bem acertado. E você entrou assim, lá embaixo, né, fazendo telemarketing no UOL, saiu como diretor de vendas do Facebook, e te fazer uma pergunta, isso foi porque você foi egoísta com sua carreira ou não? Eu falo que eu tive muita sorte. Assim, acho que eu tive, vamos lá, né? Não vamos também romantizar. Quando eu olho em retrospectiva, eu falo que eu tive a sorte de estar no lugar certo na hora certa. Eu tive não sorte, mas o drive, né, ali a motivação de sempre querer procurar me desenvolver melhor. Então, estudar inglês, estudar programar, na época, né, HTML, JavaScript, como fazer um site, descobrir as coisas. Eu sempre tive essa curiosidade dentro de mim de querer fazer de querer fazer coisas novas e coisas diferentes do que eu fazia. E eu tive desde cedo um perfil
com algumas características que me levou para uma trilha de liderança. Né? Eu sempre me comuniquei muito bem, eu sempre fui um resolvedor de problemas nato, né? Que toda empresa precisa de um resolvedor de problemas. Eu tive algumas características que me levaram para essa trilha de liderança. Então, eu falo que é um misto de sorte, estar no lugar certo na hora certa, característica pessoal de querer sempre aprender em busca do novo e algumas características também que eu tenho inatas em mim que me ajudaram nessa trilha. Isso tudo, né, me levou a uma carreira executiva nas grandes empresas de tecnologia, né, e acredito que está me levando a ter um pouco de sucesso hoje também, como produtor de conteúdo, né, o livro tá indo muito bem, mas como tudo na vida, gente, não dá para você, não pode tirar nenhuma parte da equação, né? Se vocês me falarem, eu tive um evento na minha vida que eu falo, cara, e se isso aqui não tivesse acontecido? Né? Se isso aqui não tivesse acontecido? Eu me formei em letras, minha primeira formação é letras. E quando eu estava quase me formando, eu queria ser um escritor. Eu falei, poxa, o que um escritor pode fazer? Eu quero trabalhar em um jornal, revista, né? Como revisor, redator júnior. E aí eu fiz meu currículo na biblioteca da faculdade, porque ter um computador naquela época era um luxo. E levei para o meu irmão. E meu irmão fazia PD, processamento de dados, que hoje é ciências da computação. Na época, com um MSX, nem tinha PC. Mostrei para ele e falou, não, coloca no seu currículo aí que você sabe... Olha só, gente, olha as habilidades que ele pediu para eu colocar no currículo. Coloca que você sabe acessar a internet, configurar um e-mail, eu sabia configurar um e-mail, e navegar na internet. Eram habilidades diferenciadas naquela época. Eu virei para ele e falei, não, mas tipo, é revisor júnior, é redator júnior, não tinha essa... Não era amalgamado como é hoje. Ele falou, cara, que mal tem, coloca aí, vai que... Eu falei, é verdade, né, vai que... Aí eu voltei para a faculdade, abri o arquivozinho lá no Word 1.0, editei, imprimi outro currículo, mandei meu currículo para vários lugares. Não fui chamado para nenhum. Com exceção de um único lugar. Folha de São Paulo. Brilhou, nossa, Folha de São Paulo, que legal, não sei o quê. Cheguei no dia da entrevista, estava a pessoa do RH com o meu currículo, e a única coisa que estava marcada com aquela canetinha, marca-texto, aquele verde fosforescente, a única coisa que estava marcada no meu currículo é a parte que eu falava que eu sabia configurar e-mail, que eu sabia fazer uma conexão e eu sabia navegar na internet. Por que eles me chamaram? Porque a Folha de São Paulo, junto com a Abril, tinha recém lançado uma empresa novíssima chamada UOL, Universo Online. Eles estavam procurando atendentes de telemarketing, desculpa, não era telemarketing, atendente de suporte técnico para ajudar as pessoas a fazerem as conexões nos seus telefones. Caramba. Olha aqui, eu falo que é o maior golpe de sorte que eu já tive na minha carreira. E às vezes eu fico sempre olhando para falar, cara, e se eu não tivesse falado aquilo? Eu nunca teria entrado no aula daquela forma. Onde eu teria parado? Mas é interessante que, assim, eu sinto que as pessoas às vezes não enxergam que eles têm um leque de opções muito abrangente para escolher, sabe? Tipo, por exemplo, eu comecei como programador e hoje eu atuo no marketing, sabe? Eu acho que às vezes isso faz as pessoas seguirem um caminho que meio que já foi projetado para eles, sabe? Aí que vem, por exemplo, aquela pergunta, né? Tipo, qual é o meu plano de carreira aqui na empresa? Às vezes não é a empresa que vai te dar um plano, é você mesmo, né? Às vezes você vai pular de uma direção para outra, um caminho para outro. Eu acho que falta essa percepção, sabe? Total. E assim, desculpa, pode ir. Não, é isso mesmo. João, voltando para essa história agora, né? Você vê, essa história aconteceu comigo, né? Eu uso ela hoje como um ensinamento, né? Um dos grandes problemas que eu vejo, né? Eu vou até dar uma aula, né, num evento daqui a algumas semanas, né, que eu falo que é o tripé da impecabilidade, que eu trago no livro também, que falou que é currículo, narrativa e networking. E na parte de currículo, eu falo, currículo é quem você é e não o que você quer. O que eu estava tentando fazer no meu currículo lá, 20 e poucos anos atrás? O que eu queria. Só que o nosso currículo não é o que a gente quer, o nosso currículo é o que a gente é, não dá para separar uma coisa da outra. E hoje eu incentivo muitas pessoas, não. Pensa no seu currículo como um retrato de você 360. Da parte profissional e da parte não profissional também, né? Cada vez mais, a gente tem um LinkedIn hoje com uma ferramenta poderosíssima de currículo. Eu falo, lá você tem liberdade para colocar vídeo, para falar que montou um clube de livro, que você organizou a banda de música da sua igreja, fez uma compostagem na sua comunidade. Você pode colocar coisas que parecem bobas, mas que são extremamente úteis. É uma história que eu adoro contar. João, adoro contar essa história porque é incrível como as pessoas tiram coisas que são excepcionais dos seus próprios currículos. Quando eu estava no Facebook, eu entrevistei um profissional para ser gerente de contas, na parte de vendas. E a gente fez a entrevista, eram 45 minutos e foi bem rápido, os dois eram eficientes.
Foi bem rápido, sobraram uns 15 minutos. Eu falei, poxa, tem alguma coisa que você me contar, alguma coisa da sua vida, de fora, que não está no seu currículo, quer dividir comigo alguma coisa, me fazer alguma pergunta? E, tem uma coisa, mas eu não sei se eu deveria falar. Eu falei, não, agora você tem que falar. Agora você tem que falar. Me fala aí. Eu fiz um curso de palhaço. E aí eu conto essas histórias numa palestra, o pessoal dá risada. Eu falo, calma, gente, não dá risada ainda não, porque não é engraçado, é incrível. E eu falei assim, me conta um pouco mais. Ele, não, eu fiz uma formação. Você sabe o que é um curso de palhaço? São 2 anos de formação. É super exigente na parte física, malabarismo, pular. Tem toda uma parte de encenação, tem toda uma parte de prender o público, de ganhar o coração do público, tem toda uma parte de humor, nessa parte de cenográfica barra ali, atuação muito forte, né, nisso. Onde que você usa essas habilidades? Onde que você tem que convencer alguém? Onde que você tem que prender a atenção de alguém? Onde você tem que pegar um ponto e vender aquilo para alguém? Onde que você faz isso? Vendas. Caramba. Você pega um curso de palhaço, 80% do que ele aprendeu ali ele poderia utilizar como uma pessoa de vendas. E ele tratava aquilo como uma coisa boba que ele tirava do currículo dele. Isso é só um dos exemplos das centenas que eu já vi de pessoas tirando coisas do seu currículo porque acham que são irrelevantes. Né? E eu vou voltar para aquela mesma frase, João. Nosso currículo é quem a gente é, e não é o que a gente quer. Não corte um pedaço de você. Lembra da história que eu acabei de contar? Se eu não tivesse colocado lá algo que parecia irrelevante para minha busca, que eu sabia navegar na internet, sabia configurar e-mail, sabia configurar um modem, eu provavelmente teria tido uma carreira muito diferente da que eu tive. Eu não teria aquela oportunidade de ter entrado no UOL, que foi primordial para ter toda a minha trilha depois no mundo de tecnologia. Legal demais. E olha só, um programador, olha onde ele está hoje, no marketing de uma empresa. Não, eu já passei por 4 áreas diferentes aqui dentro da rua. Eu adoro isso no João, por exemplo. A gente conversa muito e é um contraste. Eu entrei aqui já na área comercial, segui na área comercial, trilhei. E aí sempre que encontrava algum desafio, etc. E o João tem essa pegada muito parecida com a sua. Tipo assim, cara, você quer isso? Vai lá, faz. É uma coisa muito mais tranquila. E muitas vezes as pessoas, eu colocando no meu lugar, elas têm dificuldade de entender isso. E eu acho que o seu papel como o mentor, está falando isso, é fundamental. E isso mostra, eu vejo que você foi muito mente aberta você construiu toda a sua carreira trabalhando para essas grandes empresas. Em um momento muito específico da sua vida, você conseguiu tomar uma decisão que te joga para um lado completamente diferente, né? Eu acredito que requer um pouco de coragem, que é um... Ó, legal! Muito bom! Vestiu a camisa da coragem. Cara, eu imagino que é uma experiência, assim, um pouco assustadora, ao mesmo tempo motivadora. Um pouco mais. Eu virei o louco, João. Eu virei o louco. Né? Eu virei... A última líder que eu tive é uma pessoa sensacional, eu gosto muito dela. Né? E ela... foi todo um processo, né, para eu sair de lá. Foi tão amigável a minha saída, né, do Facebook que eu participei de todo o processo para recrutar a pessoa que ia ficar no lugar. Eu conhecia muito o negócio. Né? Além de estar lá 6 anos, eu trazia toda uma experiência de 11 anos de Google dentro do mesmo business, né? Dentro do mesmo negócio. Então eu ajudei com ela, lado a lado com ela, a achar a melhor pessoa, fazer as entrevistas, desenhar o escopo da vaga, uma vaga bem específica, bem difícil de encontrar, né, um perfil que a gente queria. E esse processo levou quase 6 meses. Né? Então eu fiquei 6 meses na companhia, né, trabalhando ainda, lógico, mas ajudando a recrutar essa pessoa. E toda hora a minha chefe para mim, você tem certeza, Lu? Mas não é plano de saúde. Lu, a gente está numa pandemia, essa pandemia dura 10 anos. Né, assim, eu lembro, né, ela foi muito fofa. Né, até no último momento, assim, quando a gente achou a pessoa, a gente fez oferta para a pessoa, ela estava com o pacote para oferecer a pessoa, Lu, eu tô com um pacote aqui, eu posso oferecer para ela? Pode, Cris, pode oferecer para ela. Né? E aí eu saí de lá com muitas pessoas contestando, né? A minha líder direta, amigos, colegas. Eu falo que eu fui julgado até pelo motorista que me levou para uma palestra na Bienal do ano passado. Né? Quando o meu livro explodiu, eu fui dar 2 palestras na Bienal, e aí o motorista era muito falante, estava conversando comigo. Não, você é escritor? Eu falei, eu fiz um livro de carreira, não sei o quê. Que legal, você sempre foi escritor? Eu falei, não, eu trabalhei no mundo executivo, era um diretor de vendas, não sei o que lá. Mas quando? Eu falei, agora, faz 2, 3 meses que eu tinha saído do Facebook agora. Mas como assim? Eu falei, não, eu saí do Facebook porque eu quero investir na minha carreira de escritor e de produtor de conteúdo dele. Você largou uma posição de diretor no Facebook para escrever? Você é muito louca, eu nunca faria isso, né? E deu risada. Eu falo que eu fui julgado por todos, até quem não me conhecia, até pelo motorista que me levou para dar uma palestra. E eu entendo por que elas me julgam, porque elas não têm a minha perspectiva, elas não entendem como eu fiz uma preparação
para chegar lá, e elas não e o mercado não entende que uma coisa que pode ser excepcional para alguém é um pesadelo para outra. Assim, eu fui muito honesto com relação aos meus sentimentos e o que eu queria para o futuro da minha carreira, então eu tomei aquela decisão. Não foi fácil, eu virei o louco por muito tempo, mas agora, com o sucesso do livro, com o sucesso das palestras, com o sucesso da minha produção de conteúdo, as pessoas estão entendendo, né? Os que me chamavam de louco falaram, poxa, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo que você está fazendo. Eu adoro, outro dia um diretor no Facebook também me mandou, falou, Lu, nossa, não acreditar, a minha tia do Zap mandou 2 textos seus, deu um pensamento num grupo da nossa família, que tem umas 50 pessoas. Puta, parabéns, você falou do seu livro, né? Mas uma senhora leu meu livro, uma senhora. Né? E acho que hoje eles reconhecem que existem opções ao mercado corporativo. Né? Existem outros caminhos que as pessoas podem seguir. Eu estou seguindo um caminho um pouco diferente do que outras pessoas seguiam. Não quer dizer que ele é pior, melhor, ele é o que me serve mais. Você está mais feliz hoje? Eu estou mais feliz hoje. Eu estou muito feliz. Na verdade, eu saí do Facebook com a intenção de trabalhar um pouco menos. Quase infartei em novembro do ano passado, e aí eu descobri que em novembro é a sazonalidade das palestras das empresas, né? Eu tive que recusar em palestra porque não tinha data, tudo em novembro, que é fim de ano, né? Quer trazer algo inspirador, né, para as pessoas, etc. E descobri que março também agora é outro mês também que é super puxado, acho que é uma coisa de orçamento, né, que vai até final de março, né? Então eu trabalhei muito no ano passado, depois que eu saí de lá. Estou até fazendo algumas correções de curso, vou fazer algumas coisas menos, outras mais. E eu estou especialmente feliz agora porque por muito tempo, eu vinha refletindo sobre como eu consigo escalar as minhas mentorias. Né? Eu consegui escalar alguns dos meus aprendizados. Eu transformei isso no livro. Né? Isso está muito bem escalado. Então as pessoas conseguem... Só que quem lê o meu livro quer fazer uma mentoria comigo. Só que, eu tenho pouco tempo para fazer uma mentoria hoje em dia. Né? Eu dedico 2 horas só de mentoria por semana, porque eu tenho as palestras, eu preciso estudar, eu preciso me atualizar de conteúdos, eu estou indo para uma feira de inovação, né, daqui a alguma semana, eu preciso continuar. Eu não estou mais no mundo da tecnologia, eu preciso ter outras fontes para aprender que não só a interação com os meus usuários. Dedico pouco tempo e muita gente me procura para fazer as mentorias. E a gente tem 2 barreiras. O meu tempo, com o tempo delas, que são horários fixos, e o valor de uma mentoria, né, profissional. Nem todo mundo consegue pagar. Né? Não tem problema nenhum falar, por R$700 a hora. Nem todo mundo consegue pagar. R$700 uma hora é caro. Né? Tem gente que cobra mais, a gente cobra menos, é caro. E eu venho pensando há muito tempo como que eu consigo escalar isso, como eu consigo fazer isso diferente, consigo cobrar mais barato, dou algumas mentorias, como eu consigo levar esse face a face para mais pessoas, né? E aí encontrei vocês, gente, e eles não me pediram para falar isso, mas eu encontrei vocês, né, que é uma ferramenta perfeita exatamente o que eu queria. Assim, eu estou muito animado com esse projeto, eu já comecei hoje a divulgar, já divulguei algumas coisas bem de leve, né, nas minhas redes sociais, mas eu vou criar uma comunidade. Eu não queria criar um infoproduto, eu tive 20 ofertas para criar um infoproduto no passado, não quis, não é muito o meu estilo. Quando veio essa ideia de vocês me procurarem e falar, Luciano, eu queria uma comunidade, eu fiquei muito animado, porque eu quero eu poder ter esse face a face com as pessoas, vai ser um valor muito, infinitamente menor do que seria uma mentoria, vai ser uma coisa contínua, em que eu posso fazer os meus ensinamentos, a gente pode discutir casos, eu posso fazer um monte de profissionais do mercado que eu interajo o tempo todo. Já estou com uma lista com 50 nomes de pessoas. E cada um deles olha, isso aqui poderia ensinar uma coisa, isso aqui poderia ensinar sobre liderança, isso aqui poderia ensinar sobre carreira. Né? Experimentações e o poder que me trouxe onde eu cheguei hoje, como produtor de conteúdo da comunidade. Todas as coisas que jogaram no meu colo, as perguntas, as ansiedades, as frustrações, os medos, as vitórias, os orgulhos, tudo isso no poder da comunidade. Então, como que a gente tem uma comunidade que eu trago conhecimento, eu trago pessoas que têm conhecimento, mas também quero que essa comunidade traga conhecimento e a gente crie um ambiente em que as pessoas podem aprender a pensarem mais nas suas carreiras. Inclusive, vai ser Pensando Sua Carreira, o nome desse livro. Pensando sobre sua carreira, porque eu quero que as pessoas pensem mais sobre suas carreiras, aprendam umas com as outras, aprendam comigo, aprendam com convidados e que a gente faça desse ambiente um ambiente realmente frutífero. Então isso está me dando muita energia. Pô, que legal, cara, que legal. Eu já estou querendo fazer parte. Assim, imagina a gente poder receber esse conteúdo, toda essa informação, tipo, é como se você fosse um foco ali, né? Tipo, várias pessoas que já passaram pela sua vida, você já mentorou, etc. Você é tipo um repositório ali
de tudo que essas pessoas aprenderam e etc. E agora você está querendo devolver isso e conseguir escalar isso. Né? Exato, né? E devolver, de novo, né? Sempre com... Né? Uma das coisas que eu venho refletindo muito, né? Acho que a gente conversou um pouquinho nos bastidores, né, Thales? Acho que um pouco com o João também, é sobre esse ecossistema de mentoria que a gente tem, né? Quando a gente é um profissional que a gente que ajuda, a gente não tem nem conhecimento de como funciona esse ecossistema, né? As pessoas, Luciano, eu quero fazer um coaching com você. A pessoa ela não sabe a diferença de um coaching e de uma mentoria. Tem uma diferença brutal em metodologia, é completamente diferente um do outro. Uhum. Quando a gente, né, coaching é uma metodologia que não está ancorada na experiência do coach, né, que é a pessoa que vai dar, né? Ela é muito mais ali uma série de perguntas. Um coach nunca fala para a pessoa o que ela tem que fazer, nunca. É da metodologia, né? Ela leva a pessoa a refletir, ela mesma achar algumas soluções, né, com relação àquilo. O mentor não, o mentor é uma pessoa ancorada nas experiências. Eu já passei por isso. Já tive um chefe que gritou comigo, eu já fui chorar no banheiro. Uhum. Né? Eu já não fui promovido, eu já recebi uma nota baixa, eu já fui demitido. Né? Eu tenho ali as minhas cicatrizes e eu posso cuidar das suas feridas. Isso é um mentor. Uhum. E aí, quando eu olho para o ecossistema, ele está muito prostituído, né? Muito prostituído. No outro dia, eu recebi uma mensagem no LinkedIn, eu vou mudar a vida da sua carreira. Aí eu olhei o perfil do profissional, ele tinha sido estagiário em 2020, 2021. Como uma pessoa dessa se posiciona como mentor profissional? Uhum. Que experiência que ele tem? Quais as batalhas que ele viveu? Quantos anos ele passou ali no escritório? Quantas pessoas ele escutou? Assim, por quê? Porque depois eu vi lá que ele se formou num desses grupos de formação de mentores. Né? Ganhe 15 mil reais por mês dando mentoria. Né? E aí é um pouco triste isso, porque ele vai conseguir contratar alguém e talvez ele até seja uma pessoa excepcional, mas e se ele não for? O que ele vai dividir? Que qualidade ele vai levar para aquela pessoa, sabe? Ele vai traumatizar aquela pessoa em realmente ter um mentor de qualidade? Um mentor de qualidade pode mudar a nossa vida. Né? Um conselho, né? Uma intervenção no momento certo, um compartilhamento de algo que passou comigo pode literalmente mudar uma vida, pode literalmente mudar o ânimo dentro de um trabalho, pode ajudar uma pessoa a ser promovida, pode ajudar uma pessoa a ter uma mudança drástica na carreira dela, que vai trazer mais satisfação. E eu realmente acredito nisso, porque eu vejo isso o tempo todo. Eu recebo mensagens do meu livro o tempo todo, tá no livro, imagina. Tá lá, Luciano, eu tive uma conversa com o meu líder, Luciano, eu troquei de emprego, Luciano, eu declarei minha intenção, Luciano, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu mudei meu comportamento, eu testei coisas diferentes e mudou a vida das pessoas. Olha só, escrito. E não é o Luciano que deu aquilo para ele, o Luciano pegou o conhecimento coletivo e colocou no livro. Às vezes eu tenho vergonha de falar que o livro é meu, que vergonha, porque sim, eu escrevi cada linha que tá lá e a palavra saiu do Luciano, mas aquele é conhecimento coletivo que eu dei para eles. E eu vejo esse ecossistema todo e está prostituído. Outro dia eu escutei um mentor falar um absurdo. Né? O mentor estava lá no podcast e falou que a palavra do mentor é como um verso da Bíblia. Você tem que obedecer cegamente, calado, não tem que contestar. Que isso, gente? Quem fala uma besteira dessa? A palavra do mentor é uma possibilidade dentro de um bar de possibilidades que tem que passar no nosso filtro interno, ser considerado e ir para o lixo, ou para consideração, ou para implementação. Isso é a palavra de mentor. Não, a salvação do mundo é isso. Né? Talvez ele consiga te ajudar, talvez ele não consiga, talvez demore um pouco mais. Então eu vejo um ecossistema muito ruim, eu vejo um ecossistema bem prostituído, eu vejo muito dos messiânicos /apocalípticos trazendo essas mensagens de se você não fizer o que eu falo, você vai ser um fracasso, se você não seguir isso aqui, você vai ser pobre, e em 4 meses você vai ganhar 50 mil reais por mês. É uma mensagem apelativa, né? E aí eu sei que aquilo não é verdade. Talvez seja verdade para uma pessoa do grupo, 2. Eu sei que aquilo não é verdade, sabe? E assim, eu acho que eu vou conseguir trazer um contraponto para isso tudo, né? Com qualidade, com experiência, com casos, com vivências, mas eu nunca vou prometer nada, porque ninguém pode prometer nada para ninguém. Ninguém pode prometer que vai resolver a sua vida. O que eu te prometo é, você vai ter reflexões que você nunca teve. Você vai ter perspectivas que você nunca teve. Você vai ampliar assim, muito a sua mente para várias coisas que você nunca pensou. Porque outras pessoas viveram isso e a gente vai trazer essas vivências de outras pessoas para a sua própria reflexão. E eu acho que é isso que, né, eu, em parceria com vocês da Rubla, a gente pode levar um pouquinho para o mercado e quem sabe trazer aí um pouquinho mais de qualidade para isso. E eu não sou o único não, tá? Tem uma formação muito famosa também de mentores que eu já dei uma olhada, que ela é muito legal, né, que ela faz ali um processo de entrevista, tem que ter experiência. Você tem alguns jogadores no mercado que estão tentando trazer mais qualidade, mas ao mesmo tempo você tem os apelativos, você tem ali ganhe 15 mil reais por mês com grupos de mentoria de algo que você nunca fez na vida.
né? E aí a pessoa vai comprar aquilo e vai prostituir. O mercado digital, ele é um ambiente muito acessível, né? Então, tipo, é muito difícil você filtrar essas pessoas, né? Como que você impede uma pessoa de se expressar dessa forma dentro dessa plataforma? E as promessas né? Então, são boas, né? Assim, quem não quer? Pô, Quem não quer ganhar R$1.000 por mês? tá doido. Com o grupo de mentoria. E por isso que eu falo, assim, eu não... A minha ideia não é propor, né, vamos acabar, proibir, né, fazer lobby para ter lei, etc. Eu não acho que é o caminho, né? Podia. Cara, vai ter que ter uma certificação para mentor. Né? Aconteceu com várias coisas, né? Verdade. A psicologia, por exemplo, é uma delas. Não é essa a proposta. A minha proposta é, vamos trazer outras perspectivas, uma outra visão com relação a isso e, quem sabe, incentivar o mercado. Pra vocês terem uma ideia, nos posts que eu fiz hoje falando sobre o meu grupo de mentoria, eu já recebi acho que umas 5 ou 6 mensagens, sabe de quem? Mentores. Legal. Mentores. Por quê? Porque eles dão mentoria profissionais, com 15 anos de experiência, eu estou trabalhando como diretora. Porque eles dão mentoria, mas eles nunca tiveram alguém dizendo para eles, peraí, mas dá para ter uma metodologia por trás disso? Né? Dá para ter ali um faz, não faz? Quais são as armadilhas? Quais são os perigos? Dá para ter uma certa ética, um manual de ética com relação a dar uma mentoria? E eu vou abordar essas coisas. Isso é muito importante, sabe? É muito importante. Tem que ter ética, cara. Você não pode falar o que aconteceu numa sessão de mentoria para todo mundo, abrir o nome de uma pessoa, fofocar porque você conhece o colega que conhece. Tem um monte de coisa que você não pode fazer. Né? Então, sim, mudar esse mercado, trazer um pouquinho mais de conhecimento e novas ideias com relação ao que é a mentoria e principalmente mostrar para as pessoas que mentoria, sim, pode ser algo extremamente valoroso na nossa vida e para o crescimento da nossa carreira, da nossa vida profissional. Pode. Né? Assim, e uma coisa que a gente vê bastante também é que produtos como esse que você vai criar, além da participação do Luciano ali, toda a expertise dele, vai ter uma massa crítica de pessoas ali que estão com vivências parecidas e vão também contribuir, sabe? E como que você acha que vai ser o efeito disso para essa pessoa? Exatamente. Eu já fiz um experimento né, com mentoria em grupo. Né? Eu fiz um grupo de 30 pessoas no ano passado, né, dentre os muitos experimentos que eu estou fazendo. Né, a gente fechou as 30 vagas rapidamente, porque eu estava muito em evidência, né, como eu estou hoje, já estava naquela época. E foi muito legal. Por quê? O modelo eu não vou repetir, porque não funcionou, mas foi muito legal uma parte do modelo que eu utilizei. Então o modelo era, eu dava uma palestra de 1 hora de determinado tema e usei muito a estrutura do meu livro e depois durante 1 hora a gente abria para uma conversa. O que você acha que fez mais sucesso? Conversa. Abrir para conversa. Sabe por quê? Porque alguém falava assim, eu lembro de uma pessoa que falou, eu não consigo marcar um ano com a minha gerente. Eu não consigo, toda vez que eu marco ela desmarca. Não consegue falar comigo. E daquilo ali saiu uma conversa, saiu uma estrutura, saiu uma aula. Legal. Porque eu falei, olha, tenta assim, o outro, puxa, eu tive isso, fiz desse jeito, eu fiz isso, eu fiz daquele jeito, não sei o quê. Olha só, eu fui o mentor contratado e eu saí de lá mais rico. Saí de lá mais rico, né? Saí com lá com, nunca tinha pensado sobre essa abordagem com relação a alunos. Nunca tinha pensado sobre isso. Foi ali pro meu portfólio de coisas a ensinar para outras pessoas. Então esse é o poder da comunidade, sabe? Eu sou um catalisador. Eu vou catalisar tudo aquilo, pegar, e nessas discussões, para mim, onde vai ter as coisas mais ricas, porque a pessoa que traz isso se sente... A pessoa me escreveu depois, Luciano, nossa, eu nunca achei que ia ser tão rica a minha pergunta, eu saí de lá mais rico, o grupo também, obrigado pela oportunidade de deixar eu falar com a minha dor. Olha só. Que legal. Ela mal soube que foi ela mesma que resolveu aquilo, e não eu. Né? Eu dei meu pitaco, mas quem resolveu foi ela mesma. Né? Então acho que esse é o poder da comunidade, sabe? E se a gente conseguir maximizar isso, arquivar isso, depois estruturar isso talvez em aulas, quem sabe um segundo livro, e tornar aí as pessoas um pouquinho mais felizes nas suas carreiras, por que não? Pô, e que propósito incrível, sabe? Assim, eu fico muito feliz de ver em um mercado, palavras suas, assim, tem muita promessa falsa, uma promessa tão genuína e tão transformadora. E na prática, o que você pensou por enquanto para esse projeto? Assim, o que o pessoal vai ter acesso, como vai funcionar? Estou aberto a sugestões, tá, gente? Já vou deixar aqui aberto, tá? @Luciano Responde é o meu Instagram, Luciano Santos é o meu LinkedIn, vocês me acham lá, tá? Se quiser me mandar, os 2 inboxes são abertos, principalmente o do Instagram, podem me mandar sugestões. Mas o que eu pensei até agora? Eu provavelmente vou ter um momento ao vivo semanal. Legal. Eu estou pensando em intercalar isso uma semana só o Luciano, uma semana um convidado, né, especial. Eu já citei, eu tô com uma lista de 50 pessoas, né, profissionais de mercado que eu admiro. Um ano aí já de conteúdo. E que eu acho... Mas não só isso, assim, eu fui muito criterioso de olhar e falar assim, peraí, o
que essa pessoa pode trazer de ensinamento, né? Que nervo que ela vai ali tocar, vai apertar e vai dizer, ui, doeu aqui, né? O que ela pode trazer para esse grupo, né? Então eu vou intercalar semanalmente, eu vou também disponibilizar alguns materiais que eu tenho prontos, algumas aulas, o primeiro capítulo do meu livro, isso vai ficar lá dentro dessa comunidade, e eu vou também, fruto dessas conversas que a gente tem, eu já tenho mapeado alguns tópicos, criar uma série de treinamentos de 5 a 10 minutos. Né? Então, poxa, o que eu devo considerar na hora de pedir demissão? A primeira coisa é saber o que você quer, depois planejamento financeiro, depois fortalecer seu network. Poxa, como eu tenho uma narrativa mais eficiente numa entrevista? Como eu dou o feedback para o meu líder? Como eu recebo o feedback? E isso, alguns tópicos, eu tenho uma lista, mas também os tópicos que vão surgir do grupo. Né? Então, não só ali a conversa vai ficar disponível, mas eu quero fazer uma curadoria, pegar aquilo ali, opa, peraí, surgiu uma discussão super legal sobre one-on-ones. Então, eu vou pegar aquilo ali, vou organizar, curar tudo aquilo, fazer um roteiro e falar, olha, sobre o one-on-one, foi isso que a gente aprendeu na última discussão, tá aqui uma legal, muito bom. Então, esses são os conteúdos que eu planejei, por enquanto, mas lógico... Só isso. Vamos ver como... Só isso. Só isso. Eu vou dedicar uma boa parte do meu tempo para isso, porque eu sei que eu consigo, tá? Vou dedicar uma boa parte do meu tempo para isso. Vocês perceberam que falar não é um problema para mim. Isso é, na verdade, a solução. E falar de maneira estruturada não é um problema para mim também. E eu não tenho problema nenhum se eu cortei um S, falei uma palavra errada, não tem problema nenhum. Isso dá para edição depois, né? Mas aquele conteúdo vai permanecer. Então, muitas ideias, tem tempo alocado, vamos ver o que mais vai surgir nessa comunidade. Mas agora eu fiquei curioso, se você for realmente escrever um segundo livro, qual que seria o tópico, qual que seria a mensagem principal? E ele falou que não tinha medo de pergunta. Falou que não tinha medo de pergunta. Não tenho. Nossa, João, você tá com poderes mediúnicos. Não, sabe por quê? Porque hoje... A gente pode cortar qualquer coisa. Imagina. Eu sou um aficionado por Google Keep, porque eu tenho a memória de um peixinho dourado. Né? Então eu tenho uma ideia, assim, eu tô no momento de fazer muito exercício agora, eu faço muito caminhada, corrida, esteira. Nossa, isso aqui é um texto muito legal. O insight meu Deus, perdi. Foi para algum lugar, esqueci o que eu queria fazer. Então o que acontece? Até quando eu tô correndo, eu estava correndo, parei, peguei meu celular, abri o Google Keep e falar sobre isso. Então eu tenho um monte de coisas no meu Google Keep. E hoje o Google Keep é um tomador de notas, gente. Né? É uma notinha virtual, super fácil de instalar no celular. Você pode tomar notas aleatórias, colocar nexos, etc. Eu uso muito para criação de conteúdo. E hoje eu abri um Google Keep novo, pinado, né, que tá lá entre os favoritos, novo livro, 2 pontos. Então foi o time. Título provisório, 5 anos de uma empresa e 5 minutos em uma demissão podem acontecer no mesmo lugar. Esse é o título provisório e a minha ideia é muito falar sobre a nossa falta e um pouco mais profundamente da nossa falta de conhecimento e percepção sobre as regras escondidas do mundo corporativo e como isso faz a gente sofrer, né? Quais são as coisas que a gente precisa saber. Provavelmente a minha editora não vai querer com esse livro, porque é um livro de uma certa forma negativo, né? Eles também não queriam o meu livro inicial, né? Ou seja, eu carreira insistir pelo sucesso, então acho que eu vou conseguir convencê-los, mas é um título provisório, mas a temática provavelmente vai ser essa. E sobre esse assunto, você acha que são, tipo, coisas antiéticas dessas corporações do mundo corporativo ou são coisas estruturais? Qual que é o... Assim, eu tive essa conversa com uma amiga hoje, João. Assim, eu falo que ela tem uma linha muito interessante, né? Que ela critica a causa. Né? Ela é uma linha de... E ela tá certa, tem que criticar a causa mesmo, né? Empresas com cultura tóxica, chefes tóxicos, né? Absurdos que a gente está vendo agora, né? Nesse exato momento, falta de carinho, né? Demissões bizarras em massa, nem necessárias, mas bizarras na maneira que são feitas. Então ela ataca muito a causa. Eu ataco a solução. Você não gosta de atacar a causa? Inclusive eu tenho grandes debates com ela, preciso inclusive responder para ela, ela está pendente, ela está na frente. Você é o paracetamol. Na frente. Então assim, o que eu me proponho? O que eu me proponho para as pessoas? Entenda você. Assim, o teu chefe é tóxico. Talvez você não consiga mudar aquele chefe. A tua empresa é tóxica. Você provavelmente não vai conseguir mudar aquela empresa. A indústria que você está não é uma porcaria, você provavelmente não vai conseguir mudar aquela indústria. Qual é o seu papel nisso tudo? É uma postura meio estoicista, assim. Né? Exato. É incrível isso. E assim, eu entendo, de novo, não estou criticando atacar a causa. Tem que atacar a causa também. Amanhã eu vou fazer um post, inclusive, controverso sobre isso. Mas eu vou sempre alavancar a solução. Porque se o cara está sendo explorado, ele está sendo explorado, quem tem capacidade de mudar aquilo?
Ele. Agora, como fazer isso sem romantismo? Trabalhem enquanto eles dormem. Isso é incrível. Sem romantismo. Acordar às 5 horas da manhã. Deu sangue. Trabalha enquanto eles dormem. Leve um clássico, saco, eu já leve, vi isso, tipo, trabalhem enquanto eles dormem. Toma banho gelado. Cara, dormir, o banho gelado. levar banho gelado às 5 da manhã. Porque até serve para algumas pessoas, cara. Até serve para algumas pessoas. Banho gelado tem seus benefícios. Eu não faço, tá? Eu não faço. Até serve para algumas pessoas, mas não é mainstream, não é para a maioria das pessoas. Né? O saco de dormir no escritório, né? Isso aqui não viu, gente. Vocês viram isso, né? A diretora do Twitter aqui, né? Postou lá e acabou demitida, coitada. Né? A gente tem que ter, né, empatia pela profissional. Então, como fazer isso? Como dar responsabilidade para a pessoa sem ter que usar esses gatilhos malditos e malvados? Né? Então, é assim, eu tive essa conversa com ela hoje, né? Uma linha tênue. Né? Porque assim, eu não vou me abster de falar para as pessoas que a responsabilidade está com elas. Não vou. Porque tá lá. É verdade. Cara, eu vim da periferia de Osasco. Eu nasci na periferia, nasci e cresci na periferia até os 23 anos. Quer dizer que porque eu nasci na periferia eu tenho que sentar lá e culpar o mundo e não fazer nada a respeito disso? Eu sou uma exceção. E como a gente pode ter mais exceções, e mais exceções, e mais exceções, quem sabe um dia a regra? E como a gente consegue fazer isso com responsabilidade? Como a gente consegue fazer isso sem esses gatilhos desnecessários, sem falsas promessas? Uhum. Uma grande problemática. O que eu vou colocar lá ainda estou ainda em reflexão. Esse approach é incrível, porque ele é propositivo. Assim, muitas vezes a gente vê na internet mesmo muitos rebeldes aí com a causa, etc. Acaba que a pessoa fica, talvez, mandando um murro por um ponto de faca, igual a pessoa fala. Da audiência. Isso dá audiência, mas não resolve, sabe? Então de novo, eu critico um pouco a causa também. Eu acho que é saudável fazer isso. Mas quando o assunto é tentar evoluir, eu vou sempre dar solução. Eu acho que muitas vezes as pessoas estão sozinhas, né? Elas precisam de um ambiente para ajudar elas profissionalmente. Sabe, imagina, você entra numa empresa, quem que você vai pedir ajuda? Quem que você vai recorrer? Eu acho que tipo, você se posiciona muito bem nisso, né? As pessoas querem esse guia. João, sabe a gente tem aquele framework, sei o que sei o que não sei e não sei o que não sei. Uhum. Eu falo que quando o assunto é carreira, a maioria das pessoas estão não sei o que eu não sei. E quando você não sabe o que você não sabe, como você resolve aquilo? Como você resolve aquilo? Se eu não sei a importância de eu declarar a minha intenção dentro do ambiente corporativo e o poder que aquilo tem, porque declarar a intenção materializa coisas, é impressionante. Isso é fato. O Thales vai chegar para você e falar, João, eu estou fazendo um podcast, mas eu quero fazer um videocast. Eu quero que você compre todo um estúdio aqui com câmera, não sei o que lá, vai ser melhor. E, mano, por exemplo, quem foi um mentor pra você na sua jornada profissional? Você. Eu? Você já me ajudou bastante com isso. Obrigado. Eu acho isso legal. Se eu não me engano, eu já vi você falando sobre isso, que às vezes a gente tem ideia de um mentor como uma coisa específica. E não é isso. São pequenas, assim, tudo que a gente vai abstraindo ali das pessoas que convivem, você, o Arthur, o Rafael, várias outras pessoas aqui da empresa e pessoas, tipo, amigos meus, etc. Tipo, você vai, às vezes você fala uma coisa, um insight que você me deu aqui no podcast, você atuou como meu mentor. Às vezes eu nem percebi que foi você que me deu esse insight, ele entrou aqui e isso é incrível. As pessoas têm muito, né, a noção de que um mentor é o seu Miyagi, né? Lembra desse Miyagi? Então, se todo mundo assistir Karate Kid aqui, né? É o seu Miyagi, naquele velhinho sábio, né? Que vai trazer ali o conhecimento transcendental. E ele também é um mentor. Mas ele não é nem um único tipo de mentor. Esse mentor é alguém que domina algo que você quer dominar mais do que você. Isso é um mentor. Se eu precisasse de um mentor, você tem quantos anos, João? 23. 23. Se eu precisar de um mentor em programação, eu tenho 45. Você vai ser meu mentor. Você sabe infinitamente mais do que eu sobre programação e agora sobre fundar uma empresa também. Né? Se um dia, poxa, peraí, né, preciso de contabilidade, nota fiscal, o que eu faço? Você sabe muito mais do que eu. Eu falo que eu tenho um mentor para português, tenho um mentor para escrita, e olha que eu escrevo bem, mas eu tenho uma mentora, né, para escrita, eu tenho um mentor em toda a parte jurídica da minha empresa, eu tenho um mentor para tudo que é o ecossistema digital, pessoa de site e tecnologias, eu tenho vários mentores. Isso é um bom ponto. Né? São pessoas que estão ali ao nosso redor
e que a gente pode sim falar, vem cá, me ajuda com uma coisa aqui. Eu falo que a gente precisa aprender a explorar, não é só o Luciano, não é só a comunidade do Luciano, não é só um mentor famoso. A gente tem que aprender com as pessoas que estão ao nosso redor. A gente está inventando a roda sobre o trabalho o tempo todo. Putz, João, como que foi aquele primeiro não que você tomou lá quando você pediu dinheiro para crescer em emprego? Como que foi? Doeu? Você pensou em desistir? E se você pensou em desistir, o que te demoveu daquela ideia de desistir? Mas o que estava lá dentro? Qual foi o próximo passo que você tomou? Depois que você fez aquilo, me conta aqui. Aí eu vou ter tomado um não também e falar, pô, peraí, não é normal tomar um não. Tomar um não não é uma coisa. Não, Luciano. Aí o João vira pra mim, Luciano, não tomei um não. Tomei 17. E às vezes é ótimo tomar um não, né? É um super, não? Terapêutico, ensina. Tomei 17. Falei, e eu aqui sofrendo porque eu tomei um e o cara tomou 17. Você percebe, a gente coloca a gente muda a nossa perspectiva e amplia a nossa perspectiva, sem abandonar a primeira. A gente sai mais plural de lá. Então, gente, usem e abusem. E o que tem de gente querendo mentorar com experiência no mercado, tem um monte de gente que está aí com 10 anos de carreira, 15 anos de carreira, no mesmo trabalho. Se você chegar para ele e dizer, pô, me dá uma mentoria, o cara, nossa, que legal, eu queria fazer uma coisa diferente. Vai fazer com você. Só que ninguém pede. E isso que você estava falando, eu estava até fazendo uma analogia aqui. Nós somos como meio que uma esponja, né? Assim, a gente está absorvendo o que está ao nosso redor a todo momento. Verdade. E até fazendo um paralelo com a comunidade. Se você está inserido em um meio que está com ideias, objetivos, experiências que estão alinhados com o que você quer, a probabilidade que você chegue lá é infinitamente maior. Você vai estar absorvendo aquilo. As pessoas ali na comunidade são seus mentores, querendo ou não. Né? Exato, João. Exato. Exatamente isso. É isso que as pessoas não entendem. Por isso que eu falo assim, eu me sinto numa posição de que se eu morresse, eu ia ficar triste porque tem tanta coisa presa nessa cabeça que precisa sair daqui de alguma forma. Não é possível que tá aqui a oportunidade. Me deram esse conhecimento coletivo e eu vou jogar isso fora. Eu preciso ter um livro, pelo menos. Tudo vai perder totalmente. Vai ficar. Né? Poxa, eu preciso achar uma maneira de transportar esse conhecimento coletivo para mais pessoas. Quando eu tive esse insight, João, quando eu comecei a produzir conteúdo sobre o tema de educação corporativa no LinkedIn há 5 anos. Eu lembro, né, isso foi muito de tentativa e erro. Eu lembro que eu postava uma coisa, um feedback tem que ser feito assim. E eu lá fazia um texto de feedback. Aí no comentário, poxa, Luciano, super legal, mas eu também tenho isso aqui. Nossa, eu botei 5 coisas ali pra gente fazer feedback, tem uma 6ª aqui. Aí o outro, mas faz um lugar seguro, porque uma vez eu dei pra uma mulher chorou. É verdade, tem um lugar seguro. Mais uma segunda coisa que eu não tinha percebido. Aí o outro, mas uma coisa que eu aprendi também é, quando você pedir a devolutiva, dá a opção pra pessoa de não devolver na hora e ela poder digerir aquilo, não tem que falar nada. Tem mais uma coisa aqui super interessante, faz tanto sentido. Eu chegava lá com 5 pontos, saía com 8. Olha só. E depois o que eu fazia? O Luciano deu a fórmula do feedback. Não! O Luciano ganhou a fórmula do feedback de outras pessoas. Ele trouxe um pedaço, mas ele ganhou e agora ele está repassando para você. Essa fórmula de feedback. Agora extrapola isso com qualquer coisa que gera uma dor, uma dúvida, uma questão, um medo no mundo corporativo. Milhares. Então por isso que eu falo, não dá para acabar. Não tem como acabar. Assim, Luciano, daqui a 12 meses você não vai ter mais conteúdo. Não tem como não ter conteúdo. As dores são infinitas. As questões são infinitas. Por falar nisso, assim, eu conseguiria seguir nesse papo aqui por mais... A gente tá aqui há 3 horas, sabe? Por mais 2 dias e vai indo. Mas, por falar nisso, pegando um gancho, assim, antes de fazer uma pergunta final, eu queria entender, você teve alguma figura específica que foi um mentor de carreira seu que impactou sua vida, ou foi mais essa pegada disfarçada, igual a gente falou? Chega a ser irônico isso, né? Eu não tenho um grande nome, tá? Mas eu tenho muitas lições de muitas pessoas que eu recebi até hoje, né? Muitas. Seria até injusto eu falar aqui, mas eu tive, né, um dia que foi meu diretor no UOL, Fábio Moraes, que é uma pessoa absolutamente humana, ele já praticava liderança humanizada há 20 anos, quando a gente nem falava, né, disso. Né? Eu tive excepcionais gestores, né, no Google. O meu último gestor do Google, Yang Soo, ele é um americano, né, coreano, um dos caras mais fantásticos e que respeita a sua autenticidade. Ele não tenta te colocar numa caixinha. Eu aprendi absurdo com ele. Eu tive uma gerente, né, indiana, que me ensinou o poder da disciplina, né, para fazer as tarefas ali dentro do seu horário de trabalho, né, de como você pode ser disciplinado. Né. Eu tive um gerente também no Google incrível, né, hoje ele acho que ele está lá ainda, VP, lá no YouTube, né, ele me mostrou, né, como é importante a gente ser político dentro do trabalho, como trabalhar essa política. Então, o meu último VP, a minha última líder
no Facebook, uma pessoa extraordinária, assim, em como criar conexões internamente e se postar, né, com o cliente, né? O VP que me contratou e me levou, né, para o Facebook, um cara fantástico, né? Ele criava vários frameworks, tem vários ensinamentos, inclusive ele está no meu livro. Então, assim, eu acho que eu tive instintivamente a capacidade de olhar ao meu redor e ver mentor em todas as pessoas. Que legal. Tá? E hoje eu tento expandir isso um pouco mais. Não, isso é muito forte. Você tem alguma pergunta conselho, né? Acho que não, cara. Eu acho que sim. Não, eu só achei isso animal. Tipo, a nossa capacidade de enxergar, de aprender com as outras pessoas, eu acho que tá muito na forma como a gente enxerga as outras pessoas também. Se a gente enxergar as outras pessoas como mentores, a gente tá numa posição de aprendizado, sabe? E isso é uma coisa. Eu acho isso muito poderoso. Eu tive um insight, antes de finalizar, eu tive um insight, assim, foi ano passado. Tipo, a coisa mais importante de tudo é a gente aprender. Eu lembro que eu fui fazer um curso de aprender a aprender. Isso é verdade. Aprender é uma coisa que a gente tem que exercitar também. Assim, você tem que se expor a essas situações para você aprender mais. Uhum. Ego, arrogância, medo, são tantas coisas no caminho do aprendizado. E principalmente no ambiente corporativo, né? No ambiente corporativo, essas questões ali emocionais. Eu acho que se a gente tivesse um jeito de quantificar isso, a gente ia perceber que a maior parte dos salários e benefícios vão para esses momentos dramáticos, essas coisas que a gente poderia evitar, brigas, disputas, sabotagens, coisas que acontecem. Quando você é pequeno, você consegue gerenciar, mas depois que você cresce, como você gerencia isso? E o ponto que você trouxe, João, é muito isso, sabe? É aprender a olhar para todo mundo que está envolvido aí na nossa jornada profissional, né, e aprender com elas. Eu acho que se eu fizesse uma lista aqui de todos os meus líderes, voltando do Facebook até lá o UOL, eu te contaria um aprendizado que eu tive com cada um deles. Um aprendizado que eu tive com cada um deles. Eu fico muito triste, né? Outro dia eu trabalhei com a mentorada. Luciano, meu chefe é ruim. Meu chefe não sei o que lá. Mas o que você já aprendeu com ele? Como assim? Ele é ruim? Eu falei, acredito em você que ele pode ser ruim. O que você já aprendeu com ele? Como assim? Eu falei, tá bom, entendi. Você não está preparada para ter essa conversa? O que ele é ruim? Não, porque ele não comunica, não sei o que tá legal. Tem 2 coisas aqui que ele precisa aprender a trabalhar melhor. Agora me conta 2 coisas que ele faz muito bem. Não sei o que ele me promoveu. O que mais? Ele me indicou para um projeto. O que mais? Não sei. Terminou a nossa conversa. Falei, você já separou aqui que o seu chefe, ele tem algumas questões, mas que ele foi muito mais positivo na sua carreira do negativo. Mas o time todo não gosta dele. Você percebe como... Olha a força que estava interferindo nela. Não é ela. Não era a opinião dela. Lembra? Não importava o ranço dos outros, tá no livro. Não era a opinião dela. Era a opinião de terceiros. Né? E ele tinha sido muito bom pra carreira dela, inclusive ensinado muitas coisas pra ela também. Eu falo que todos nós temos partes que a gente não vai muito bem e temos partes que a gente vai muito bem. A maioria de nós vai olhar e falar assim, puta, o que o João faz que não é legal? O que o Thales faz que não é legal? E eu desafio todos vocês a olharem para as pessoas, pro seu líder, pro seu diretor e falar assim, poxa, legal. Ele grita, ele tem um probleminha aqui, mas o que ele faz de bom também? Ele é um bom mentor? Ele me deu oportunidades? Ele me ensinou alguma coisa? Ele faz alguma coisa que eu me inspiro? Sempre vai ter os 2 lados. A gente precisa aprender a olhar para os 2 lados e principalmente tirar um pouco mais de positivo. Com certeza. E eu complementaria isso aí que você falou. Não só a gente pode olhar o que a pessoa fez, mas a gente pode aprender com o erro da outra pessoa também. Você pode ver, por exemplo, meu líder faz essa coisa X que eu não gosto que ele faça. Você aprendeu que você não deve fazer essa coisa X. Total. E assim, sempre tem como a gente tirar um lado positivo de uma situação negativa também. Isso é um approach muito interessante que as pessoas podem destravar, sabe? Total. Ô, Luciano, cara, infelizmente, assim, eu ficaria conversando com o Luciano aqui até... Eu tô aprendendo aqui, isso é muito legal. Tá faltando líquido já aqui. Que mentoria, né? Que não, a gente teve aqui. Aula. E assim, a gente gosta de fazer uma dinâmicazinha no final. E, cara, eu queria que você desse uma dica muito valiosa para pessoas que são o Luciano de um ano atrás, que estava saindo do mundo corporativo, já tinha uma audiência ali mais ou menos, e estava indo se jogar nessa questão de ser um influenciador, de abrir o próprio negócio, de partir para criar uma comunidade, por exemplo. Que dica que você dá para esse pessoal? Acho que a dica que eu deixo aqui, de novo, né? Joga isso no seu filtro interno, se funcionar para você, aplica, se não funcionar, joga fora. Eu acho que o que mais foi poderoso para mim é começar a fazer pequenas experimentações antes de fazer a minha grande transição. Quando entre o momento que eu tomei a minha decisão de carreira de sair do mundo executivo, né, e virar um produtor de conteúdo,
voltando 3, 4 anos, eu fiz uma série de experimentos. Eu comecei a produzir conteúdo de texto no LinkedIn, experimentar algumas coisas no Instagram, dar algumas aulas, algumas palestras. Ah, Luciano, mas como você tem tempo? Eu gastava meia hora por dia. Eu gastava meia hora por dia fazendo esses experimentos. Eu lembro, principalmente no Facebook, depois de 2 anos de Facebook, eu entreguei aquele projetão, começou a sobrar um pouco mais de tempo, eu chegava todos os dias 7 horas da manhã, 7, 7 e meia, no Facebook, abria meu computador no refeitório, o café da manhã abria às 8, escrevia um texto, tomava meu café e ia trabalhar. Todos os dias. Ah, Luciano, não tenho tempo. Ache 10 minutos. Ache meia hora. Eu adoro usar a analogia, que inclusive eu usei no livro também, da construção de uma casa. Para a gente construir uma casa, a gente precisa de cerca de 2.800 blocos. Se a gente for lá e colocar 3, 4, 5 blocos todos os dias, em um ano a gente tem uma casa, em 2 anos a gente tem um sobrado, em 10 anos a gente tem um castelo. Então, saibam do poder de fazer um pouquinho todos os dias, experimentem o que vocês gostariam de fazer, meia hora, 1 hora, 3 horas por semana, o que você tiver disponível, se teste, aprenda com isso e leve isso como aprendizado para a sua tomada de decisão. Incrível, hein? Top demais. Foi como eu fiz, não tô? Não, é assim, comigo. Incrível. E aí o pessoal vai ficar com essa aí, agora vai ter que executar. Amanhã tá todo mundo lá colocando o tijolinho. Primeiro tijolinho, segundo tijolinho. Pois é. Ô, Luciano, cara, quero te agradecer imensamente aí pelo papo, pela parceria. Muito obrigado. Vem aí, assim, uma parceria muito forte. E, cara, só agradecer. Acho que é um privilégio pra gente poder estar aqui conversando com você. Com certeza. Boa, aí vamos botar esse grupo de mentoria no ar, que eu acho que vai ser muito útil para muita gente. Bora, Obrigado também. bora. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Obrigado. Pessoal.